6h06, hoje é sexta-feira, estamos aqui fazendo esse Facebook Live para conversar sobre as coisas de Sorocaba. Ao meu lado a Juliana é intérprete de Libras, o André Cordeiro está por aqui, que é o vice, está aqui comendo uma bolacha, passando, falando oi, mas hoje o André vai ficar por aqui, mas a gente optou pela Juliana fazendo essa interpretação de Libras para que a nossa conversa pudesse ser mais acessível. A gente está encerrando a semana, foi uma semana muito cheia, muito intensa, repleta de atividades. Eu participei de um debate entre os 5 candidatos na segunda-feira. Estou falando muito rápido? Não? Tá bom. Um debate entre os candidatos na segunda-feira, um debate que foi no Cruzeiro do Sul, um debate na terça na Uniso, transmitida pela Rádio Pan FM, e um debate ontem, quinta-feira à noite, que foi Onde foi o debate ontem, que eu já nem lembro? Na Câmara. Que foi na Câmara Municipal, organizado pela Rádio Panema. Além disso, teve feira livre, teve porta de fábrica, teve sabatina, 2 sabatinas, uma na Câmara, organizada pelo Instituto Defenda Sorocaba, e outra o encontro com os engenheiros e arquitetos da AEAS, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Agenda bem intensa, né? Amanhã continua, de manhã eu estou na feira do Largo do Líder, logo cedo, à tarde no Parque da Formosa, e assim vai. Reuniões à noite, domingo também, agenda cheia, fazendo muita coisa. Eu estou recebendo já algumas perguntas que chegaram, eu vou lendo aqui no celular para a gente poder conversar. Vão mandando perguntas, tá bom? E não deixem aí de acessar a página glauberpiva.com.br, que é o site. Agora eu compliquei, ela vai ter que soletrar. glauberpiva.com.br. Aliás, eu quero falar para você que tem deficiência auditiva, que eu já tenho meu sinal. Fui batizado pelos surdos na semana passada, que foi um encontro muito legal, e o meu sinal é esse aqui, certo? Fiquei super feliz em ganhar esse sinal. Vamos lá. Ercílio Oliveira. Glauber, em toda época de eleição é a mesma coisa. Visitas às casas, andanças nas ruas, abraços aos eleitores. Caso você seja eleito, como pretende continuar dando essa atenção aos eleitores? Claro que dentro das condições de um prefeito eleito. Ercílio, obrigado pela sua pergunta. Eu vi que tem uma outra pergunta sua, vamos fazer uma de cada vez. Esse é o grande lance, assim, e talvez a grande razão da falência da democracia brasileira seja essa mania de viver no castelo. Parece que a maioria dos prefeitos, governadores, tem mania de princesa, né? Eu não posso mexer muito a mão, porque senão eu atrapalho a Juliana. Desculpem. Tem mania de princesa. Gostam de ficar no castelo, ficar lá no nosso caso, no 6º andar do Palácio dos Tropeiros. Quem gasta energia para ganhar voto tem que ter a mesma energia na hora de governar. É claro que a eleição é uma corrida de 100 metros rasos e o governo é uma maratona, são 4 anos intensos. Por isso que eu falo, toda semana eu vou estar na rua, toda semana. Toda semana eu vou estar prestando contas em algum bairro da cidade, contando como foi a minha semana, os projetos apresentados, os projetos aprovados e recusados, as ideias, discutindo possibilidades para a vida nos bairros. Isso é fundamental. Se não for assim, não é de verdade. Eu falo sempre, Ercílio, que está na hora de renovar a política. E renovar a política o que quer dizer isso? Quer dizer que está na hora de fazer diferente, está na hora de fazer de maneira transparente, democrática. E no caso de Sorocaba, nós temos que devolver a cidade para as pessoas. Hoje, a cidade parece estar na mão de uns poucos, do mesmo grupo que manda na cidade há 30 anos. Nós vamos fazer diferente. Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Essa coisa de mexer, eu falo muito com as mãos, né? Talvez seja minha ascendência italiana, mas conversando com a Juliana, a gente já combinou que eu vou mexer menos as mãos para que ela possa mexer as mãos dela livremente e se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva. Ercília de novo. O Parque do Jardim Ipiranga, além de ser um lugar lindo, é uma região carente e sem opção de lazer, principalmente para as crianças. O que você pretende trazer para aquele local e todos os outros parques que estão nas periferias?
Ercília, talvez o Parque do Ipiranga seja o mais bonito do Sorocaba. Bom, eu adoro o Parque das Águas também. Os parques são muito legais, eu frequento muito parque. Para você ter uma ideia, a semana passada foi meu aniversário e eu fiz o que a gente faz habitualmente, agora numa escala maior. Minha mão. Agora numa escala maior, mas assim, a Érica, minha companheira, meus filhos, a gente sempre vai para os parques e a gente sempre comemora os aniversários na rua, assim. Para ter uma ideia, meu filho tem 7 anos e eu até fiz essa conta com a Érica. Dos 7 aniversários dele, 6 foram na rua, em parque, em praça, 6. Então, assim, é muito comum. A gente foi para o Parque das Águas. Mas o Parque do Ipiranga, eu fui lá outro dia no Musicada, impressionante o pôr do sol que tem no Parque do Ipiranga, molecada soltando pipas e tal. Agora, eu acho que você tem razão, Ercília, não basta a gente colocar um gramado, uma arquibancada, algumas árvores que não fazem sombra, porque colocaram árvores que crescem muito devagar. Na verdade, a gente tem que ocupar esse lugar e perguntar para as pessoas qual é o melhor tipo de uso. As crianças têm que ter opção de lazer, de brincadeira, tem, ali no parque tem vários brinquedos, mas a gente pode ter programação de contação de história, teatro, música, programação permanente ali no Parque Ipiranga, e isso seria muito legal. A cultura não é só o que acontece no Teatro Municipal. Desculpem. As atividades culturais têm que ser feitas cotidianamente, na rua, com as pessoas, e a prefeitura tem que dar conta de pensar culturalmente a cidade, inclusive com as suas programações voltadas para as crianças. Talvez as crianças sejam o centro da política cultural e o Parque Ipiranga certamente é um templo importantíssimo para que isso aconteça. Obrigado pelas perguntas, Ercília. Adriana Domingues, está fazendo falta as oficinas do saber e os projetos. Podiam voltar a funcionar? Obrigado, Adriana, pela pergunta. Podiam e devem. Além da oficina do saber, a gente precisa fazer um trabalho grande de recuperação dos sabitudos. Sorocaba tem 32 sabitudos. 32. Isso eu sei fazer. 32 sabitudos. E hoje estão fechados. Cadeado no portão, né? Então a gente vai abrir os sabitudos, chamar a comunidade, chamar os artistas para ocuparem isso. E os sabitudos vão ser uma espécie de ponte entre a escola, o espaço da educação formal e a rua, a comunidade, para que haja um encontro maior, mais forte, mais intenso entre a comunidade e a escola e a comunidade. Mas a gente também quer voltar a investir na formação, na possibilidade da escola em tempo integral. E nos projetos, as oficinas do saber, apesar da maquiagem publicitária que a prefeitura faz, todo mundo sabe, os projetos reduziram, falta desde merenda nas escolas até os projetos continuados nas oficinas do saber. A gente vai retomar tudo isso, mas vamos fazer diferente. Em vez de falar o que é que vai para o bairro, a gente vai sentar no bairro com as pessoas, chamar todo mundo e discutir essas possibilidades. Isso certamente vai ser muito legal, tá bom? Próxima pergunta, Paulo Henrique. O que você acha que pode ser feito para ajudar os times de futebol varziano? Ô Paulo, isso aqui eu vou aproveitar a tua pergunta que eu quero falar de 3 assuntos de esporte. Na verdade, hoje eu dei uma entrevista para a TV Tem lá na feira do Central Park. Eu estou meio cansado, estou esquecendo o nome dos bairros. Lá na feira do Central Park falei com a TV Tem hoje sobre esse assunto. Então vou te falar de 3 coisas rapidinho. Uma, hoje muitos clubes têm reclamado da alta taxa que pagam para semis para participar dos campeonatos de futebol amador. Baltazar, Tropeiros e tal, de todas as divisões, as taxas são altas, a prefeitura não cuida dos campos, então a gente precisa fazer uma ação completamente diferente. Futebol é parte da nossa identidade, assim como o futsal. Mas no caso do futebol, a gente precisa melhorar os campos, fazer uma parceria para que os campos possam, estão chegando perguntas aqui, para que os campos estejam em condições de receber treinamento, jogos, e também para que as crianças possam brincar ali. Então a prefeitura deve fazer uma parceria com isso. Gramar não é tão caro, mas temos que fazer uma parceria com os clubes de futebol para que o gramado seja cuidado, para que as crianças possam brincar, isso é muito importante. Reduzir as taxas para ingressar no campeonato, porque assim, a prefeitura dá pouco dinheiro para a SEMES e ainda corta o dinheiro que tem. E a SEMES acaba compensando isso, cobrando 300 e poucos reais para o ingresso, para a inscrição, por exemplo, de um time
na Taça Baltazar Fernandes, por exemplo, e é uma quantidade gigantesca de times. Além disso, Paulo, nós vamos fazer o apoio à formação educacional, formação esportiva da base. As escolas têm que ser polos de difusão de políticas públicas, de esporte, de cultura, de saúde. No caso específico do esporte, a gente tem que transformar... As escolas vão estar abertas nos finais de semana, né? São 144 unidades esportivas que nós temos, aliás, 144 unidades de educação que nós temos na cidade. As escolas de educação fundamental, de ensino fundamental 1 e 2, e de ensino médio, tem que estar abertos no final de semana, receber a comunidade, inclusive para a prática de esportes, não só esporte, mas também para a prática de esporte e lazer. Mas a gente tem que estimular a formação de muitas modalidades. Todos nós vimos as Olimpíadas, vimos esportes que a gente nem conhecia. Sorocaba também não pode ser a cidade apenas do futebol e do futsal, tem que ser a cidade aberta para outras muitas possibilidades esportivas, e eu quero estimular essa diversidade cultural e esportiva que é super importante. E a terceira coisa é sobre o SIC, o Estádio Municipal. São Bento é nosso orgulho, mas nem todo mundo é são bentista. Eu sou são bentista, mas tem muita gente que torce para o Atlético e está válido, está valendo isso. O Estádio Municipal está aí para servir o esporte, o futebol profissional, mas não apenas. Os times de futebol amador também podem, dentro de uma programação, cuidado com o campo, usarem o estádio. Só que primeiro tem que ter gramado. O que aconteceu esse ano é uma vergonha. Começou o Campeonato Paulista, o São Bento teve que jogar em Barueri porque o gramado do SIC não estava em condições. Isso não pode acontecer. E a segunda coisa sobre o SIC é que lá na ferradura, minha mão subiu de novo, lá na ferradura nós temos que colocar um portão para receber, para que seja de entrada e saída da torcida visitante, e assim a gente também diminuir as filas, diminuir essa confusão que é o acesso para assistir os jogos do São Bento. Aliás, quero fazer um convite. Domingo, 6 da tarde, São Bento e Itabaiana, vai ser o jogo do acesso. São Bento já ganhou 1-0 lá, com o gol do Magrão no finalzinho do jogo. Vai jogar aqui, domingão, a gente vai encerrar o domingo já na Série C do Campeonato Brasileiro, vai ser bem legal. Próxima pergunta, Eva Silveira. Como administrar a região de Aparecidinha e compatibilizar com o tombamento histórico? Eva, eu sei que é um tema super polêmico. Eu sou das pessoas que defendem o tombamento e a preservação do patrimônio histórico. Nós temos que fazer isso. Quem sai do Brasil, por exemplo, para conhecer outros países, não vai para Paris, estou pegando um exemplo bem radical, para conhecer um prédio contemporâneo de arquitetura moderna. Não, vai conhecer os palácios, o Museu do Louvre, vai para conhecer outras, a história que tem. Quem vai para Madrid, a mesma coisa, o Palácio do Rei, o centro de Madrid. Quem vai para Nova York, vai fazer compras e tal, mas certamente vai passar numa catedral importante para poder ver como está lá. Bom, por que Sorocaba não pode preservar seu patrimônio? Aí provavelmente você vai falar que não pode, que o tombamento prejudica o desenvolvimento de Aparecidinha. Não é verdade, não é verdade. O que é verdade mesmo é que hoje a prefeitura abandonou. E é por isso que muita gente que vive em Aparecidinha acha que tombamento é igual a não desenvolvimento. Pelo contrário, eu fui a Havana há alguns anos, eles estavam recuperando toda a cidade antiga de Havana. Todo mundo que ia para o turismo em Havana não vai para ver o Malecon e olhar o mar. A gente sabe que é uma ilha e que o mar é lindo, mas vai todo mundo lá para conhecer a parte histórica. São Luís do Maranhão, Salvador, Recife, a mesma coisa. Aparecidinha precisa de investimento da prefeitura para que o tombamento faça sentido para a vida das pessoas, preservando o patrimônio histórico, material, mas também a memória disso. Nós temos que conversar com as pessoas sobre a história de Aparecidinha e não apenas lembrar de Aparecidinha quando tem a romaria. Então, sim ao tombamento, sim à preservação do patrimônio histórico, mas sim também aos investimentos de verdade da prefeitura para que a Aparecidinha seja o nosso sítio histórico de
debates, de reflexão, de festa que tenham a ver com a história da nossa cidade, tá bom? Daniel Lopes, o que fazer para resolver os problemas da saúde? Daniel, um abraço. Esse é um tema que talvez a gente pudesse fazer uns 184 lives. Tamanha é a quantidade de problemas da saúde. Eu vou te responder com muita objetividade e o mais rápido que eu conseguir. Vamos lá. Primeira coisa, saúde não é sinônimo de ausência de doença. Saúde é qualidade de vida. Então a gente vai empregar, vai criar, André, eu, o governo, toda a minha equipe competente, qualificada, o programa Saúde Total. O programa Saúde Total visa fortalecer de maneira definitiva todo o atendimento primário da saúde. O programa Estratégia da Saúde da Família, aliás, a Estratégia de Saúde da Família, que hoje atende 10% da população, se tanto, eu imagino que seja menos, eu tenho um dado que me chegou aqui que eu quero apurar, que diz que são 6% apenas, tem que chegar nesses 4 anos a atender 50% da população. A Estratégia de Saúde da Família não vai atender 100% da população. Teve candidato no debate ontem da Câmara Municipal que falou que era toda a cidade. Não, não é toda a cidade. Porque tem uma parcela grande da população de Sorocaba que vai fazer seu tratamento de saúde por outros meios. Mas metade por cento da cidade sendo atendida pela Estratégia de Saúde da Família é redução de busca de atendimento nas UPHs. É possível, tem dinheiro para isso e é inteligente. Hoje nós temos em Sorocaba 44 equipes incompletas. Nós vamos completá-las e criar mais 36 equipes, chegando num total de 80 equipes. Com 80 equipes completas na cidade, nós vamos atender 320 mil pessoas. Tem dinheiro para isso, é uma questão de prioridade na gestão da saúde. Esse é o primeiro ponto. No programa Saúde Total, segundo aspecto. As perguntas não param de chegar, tá muito legal isso aqui. Segundo aspecto, nós vamos fazer o fortalecimento das UBSs. Hoje Sorocaba tem 32 UBSs, que são unidades básicas de saúde, postos de saúde, postinho, cada um chama de um jeito. Sorocaba deveria ter mais, mas a gente vai, a Estratégia de Saúde da Família só tem 14 UBS. Nós vamos ampliar o atendimento da saúde da família em mais UBS e fortalecer as UBS, voltando ao atendimento até às 7 da noite, com horário de médico para isso, porque é a mesma história. Se a gente pode ser atendido na UBS, a gente vai realmente estar mais prevenido. E minha avó, sua avó certamente já falou, as duas certamente já falaram, prevenir é melhor do que remediar. Então nós vamos cuidar da prevenção da saúde em primeiro lugar. Criança com menos febre, com menos diarreia, com menos incidência, né, de febre, diarreia, de problemas básicos que a gente pode resolver em acompanhamento familiar, médico da família. Todo mundo lembra do médico que cuidava da família inteira. Só que a Estratégia de Saúde da Família é médico, psicólogo, dentista, agente comunitário de saúde, equipe de enfermagem. Então é uma equipe completa que acelera muito os processos. Terceira coisa, policlínica. Nós temos uma policlínica hoje que não funciona de final de semana, os médicos abandonaram a policlínica e nós vamos fazer mais. Imediatamente nós vamos começar o investimento para construir uma policlínica na Zona Norte. Essa vai ser a prioridade. Essa policlínica na Zona Norte, ela vai preparar a região para receber o Hospital Municipal da Zona Norte, mas ela vai ser uma ponte, uma articuladora entre todos os tipos de atendimento. ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, as UBS, Unidades Básicas de Saúde, e a UPH da Itavuvu. Vai ser a primeira policlínica que a gente vai fazer. Mas a gente também quer preparar projeto e se possível, construir, já iniciar a construção, de uma policlínica na Zona Leste e uma policlínica na Zona Oeste. Ok? Então, falei de Estratégia de Saúde da Família, falei de policlínica, falei de UBS. Quero falar das UPHs também. Nós vamos fazer uma descentralização completa do atendimento nas unidades pré-hospitalares. Sorocaba tem o PH da Itavuvu, na General Carneiro, no Éden, na Nogueira Padilha. Zona Oeste, General Carneiro, só atende criança. Zona Oeste. Ao PH da Zona Norte, na Itavuvu, só atende adulto. Está errado.
Imagine dois extremos. Uma criança que mora no, sei lá, Ana Paula Eleutério, no Paineiras, no Santa Lúcia. Uma criança que queira ser atendida tarde na noite, ela vai ter que ir até a General Carneiro para ser atendida. Um idoso, uma idosa que precisa de um atendimento no PH, qualquer horário do dia, vai ter que sair, sei lá, se morar lá no Jardim São Paulo, ou no Santa Bárbara, ou no Montreal, Júlio de Mesquita, vai sair do seu bairro e vai até Itavuvu. Está errado, é desinteligente. Nós temos que ter todas as especialidades, as principais ou todas as faixas etárias sendo atendidas na mesma PH, inclusive com ortopedia na Zona Leste, que hoje foi transferida para Santa Casa. Então, a gestão da saúde está toda errada. Gasta-se mal o dinheiro, se planeja mal, cuida mal das pessoas, está tudo errado o que é feito hoje, a gente tem que mudar desde o princípio. Mas eu falei do atendimento geral, eu quero falar de um outro assunto, que tem a ver com saúde, mas que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, dois assuntos. Vou falar de saúde mental. CAPS. Sorocaba desmontou... Um pouquinho, caiu. Vamos começar de novo, às vezes cai mesmo. Vamos começar de novo. Eu tô empolgado aqui. Não caiu, não. Não caiu, não. Caiu aqui. Caiu ou não caiu, gente? Você tá me vendo tomar água aqui, André? Não, tô vendo você falar pra mim. Tô convidando as pessoas. Então, vamos lá. Gente, eu Pode continuar. posso continuar? Vamos lá. Eu estava falando sobre atendimento de saúde. Eu falei de saúde da família, falei de UBS, falei de policlínica, falei de hospital na Zona Norte. O que mais que eu falei? CAPS. Eu estava começando a falar sobre o CAPS. Hoje, Sorocaba está desmontando o centro de atendimento psicossocial. Não adianta fechar o hospital psiquiátrico e não fazer um acompanhamento básico de saúde mental. Como acontece? Não adianta você... Hospital é importante, mas o CAPS é a unidade básica de saúde da saúde mental. Hoje, teve greve a semana passada na Vila Progresso. A gente tem tido um monte de problemas na Vila Progresso, nos CAPS que tem aqui na cidade, falta de atendimento, falta de profissional, abandono das pessoas. A atenção básica da saúde, a atenção primária da saúde vai ser feita em todos os aspectos, em todas as suas dimensões. Mais um assunto, né? Eu falei que eu queria falar de um outro assunto, que é o atendimento a mamãe e bebê, gestantes e também o primeiro atendimento, o primeiro ano da saúde da criança. Eu tenho falado muito aqui, muitos já viram meus filhos por aí, o Theo, a Nina, eles nasceram em casa, porque eu e a Érica, minha companheira, nós tivemos acesso à informação, acesso a um bom atendimento pré-natal e sabíamos que não era necessário que eles nascessem no hospital, tiveram parto natural, foi tudo bem, tudo lindo, tudo certo com acompanhamento de profissionais da saúde. Em Sorocaba, nascem 23 crianças por dia. Por dia, 23 crianças por dia em Sorocaba. É muita gente. A gente precisa ter um atendimento pré-natal muito qualificado. Saúde da família é parte do atendimento pré-natal, porque pode ter enfermeiras obstétricas ou enfermeiros obstétricos acompanhando esse processo todo, não precisa do médico. Pode ter enfermeiro obstétrico, que é um profissional super qualificado, que a gente tem que ter na nossa rede. E que pode ir na casa das pessoas fazer o pré-natal lá, como a Érica fazia o pré-natal da segunda gestação da Nina em casa. Bom, a gente precisa fazer uma casa de parto em Sorocaba. Casa de parto pública, mantida pela prefeitura, com profissionais qualificados, que seja uma casa de acolhimento dessas gestantes para o próprio parto, tendo sempre um hospital de referência no caso de ser necessário alguma remoção. O índice de natalidade é muito positivo, muito alto. Então, assim, nós temos muita coisa para fazer na saúde, Daniel. Falei do atendimento ao gestante, nós vamos cuidar das crianças que nascem com respeito em Sorocaba. A gente não pode ter nada menos do que nascimento digno e com respeito em Sorocaba. Isso é fundamental. Então, nós vamos cuidar disso, da saúde mental,
da atenção básica na saúde, da estratégia de saúde da família, da policlínica, respeitar os profissionais, investir na formação continuada. Nós temos muita coisa para fazer na saúde. Estou muito preparado para isso, quero liderar Sorocaba, fazer um pacto pela educação, um pacto pela saúde de Sorocaba. Vamos lá que tem mais perguntas. Daniel, se não ficou claro, pode perguntar de novo. Lilian Mello. Por que é tão difícil resolver o problema da falta de vagas em creches? O que você pretende fazer para mudar isso? Lilian, essa é uma demanda recente na história do Brasil, né? A infância passou a ser um tema importante no Brasil no século XX, a partir dos anos 30, 20 e 30 do século passado. Antes disso, a infância não era algo importante no debate social. A infância era tratada apenas, criança era tratada como um móvel da casa, né? Não era importante, só um vir a ser, só para o futuro. Passa a ser importante com a industrialização do período do Estado Novo, final dos 30, 40, em que elas vão ganhando mais relevância, porque era preciso formar mão de obra para trabalhar nas fábricas. É esse o período de expansão das escolas, quando a gente começa a ter no Brasil uma maior alfabetização. Só que isso foi crescendo. Essa demanda por creches como obrigação é algo que surgiu agora no governo Lula e que é importantíssimo, porque antes não existia isso. Aliás, outro dia eu fui na feira da Árvore Grande, na semana passada, e um rapaz lá que estava falando que creche nada, merenda. No meu tempo, minha mãe cuidava de 5, 10 crianças, estava tudo certo, dava comida. Gente, não é assim. Se a gente quer uma cidade melhor, um país melhor, crianças melhores e mais saudáveis, o Estado tem que ser responsável por garantir esse atendimento às crianças, considerando a situação que nós vivemos, que mães e pais também vivem. Sorocaba está nesse processo de preparação do serviço público para ter creche. Isso é verdade. Mas o que eu fiz aqui foi só uma análise histórica. Mas tem a vida real. Sorocaba tem um déficit oficial, que muitos questionam, eu acho que o número é maior, de 4.800 crianças querendo uma vaga em creche. São crianças que não serão atendidas. Não adianta pôr o nome na lista, porque a prefeitura, nesse governo, não fez, não fará mais creche. A gente quer fazer 25 novas creches. Nós queremos aproveitar os projetos que já existem da própria prefeitura, só analisar se os lugares previstos hoje estão corretos, capacidade de financiamento e de endividamento que a prefeitura tem, e fazer endividamento efetivamente para fazer creche, e não para fazer mais asfalto para carro. Desculpa, Juliana. E não para fazer mais asfalto para carro. A gente precisa fazer asfalto, garantir mobilidade, mas garantir, em primeiro lugar, que as crianças sejam mais importantes do que qualquer burocracia. Por isso que a gente está falando que a gente vai fazer 25 novas creches em Sorocaba, e é isso que precisa ser feito, precisa fazer. Se a criança não couber no orçamento municipal, o prefeito não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Em tempo de restrição econômica é preciso fazer escolha. E a minha escolha eu já fiz. Eu e o André decidimos com muita clareza. Criança em primeiro lugar. Elas serão o centro de tudo que a gente vai fazer. Tá bom? Estevão Campos. O Estevão, a não ser que seja um homônimo, mas o Estevão organizou para pensar cultura. Foi uma série de debates sobre cultura que teve no Maloca, que foi muito legal. Eu fui um deles um sábado à noite, foi muito legal. O vídeo dessa entrevista deve estar na página, certo? O vídeo dessa conversa sobre cultura está na minha página, aí só dá uma procurada. Opa, vou deixar a Juliana responder. Pergunta do Estevão. Se eleito, o senhor vai garantir o intérprete de Libras nos equipamentos públicos também? Eu respondo a você. Você como Libras. Claro que sim, Estevão. Estevão, eu tenho conversado muito com pessoas com deficiência auditiva, muito, né? Não só, o tema da inclusão é um tema mais amplo que o tema das Libras. Você perguntou especificamente sobre Libras, é muito interessante isso. A gente, conversando com a Audrey, por exemplo, que é aluna até do Alexandre, que é candidato a vereador por um outro partido, mas falando sobre isso, sobre a dificuldade da inclusão que os surdos têm. O Lucas também me falou isso, a Josiane, a Márcia, pessoas com quem eu tenho conversado, falando da dificuldade que é para um surdo tirar um documento, prestar queixa no caso de um furto, de um assalto, ir ao médico,
fazer um exame, ser atendido, marcar uma consulta no posto de saúde, chegar na prefeitura e protocolar um documento, ninguém entende. A cidade só vai ser melhor se ela for para todo mundo, inclusive para os surdos. Então a resposta, Estevão, para você é sim, garantir intérprete de Libras em todos os equipamentos públicos. Sim. É claro que não adianta falar que em 1º de janeiro eu chego lá e tem. A gente vai ver, temos que adaptar e inclusive oferecer essa formação continuada para os servidores públicos para que eles estejam qualificados para isso. Boa noite, Glauber, tudo bem? Danilo de Carvalho Rec. Sou de Votorantim e acompanhei seu trabalho por aqui, foi ótimo. Obrigado. Sou grafiteiro e arte educador. Em relação ao investimento cultural e incentivo aos arte educadores, há algum plano ou ideias? Estar aberto aos arte educadores e suas propostas? Grande abraço, te admiro, cara. Pô, obrigado, Danilo. Vou até procurar aqui ver sua foto, porque eu não estou lembrando aqui. Caiu? Essa aqui é a última resposta, tá bom? A Juliana deve estar cansada. Danilo, é o seguinte. O Estado tem que ser menos burocrático. Você acompanhou aí o que eu fiz como secretário de Cultura. Não fiz sozinho, eu fiz com um monte de gente. Wellington, Cleiton, Marcelo, Pedrão, Claudiara, Denise Galli. Muita gente que trabalhou comigo naquele período. Foi muito legal. Eu esqueci de nome, Shiba, Lidiane. Bom, teve muita gente. A gente entende que a cultura é dinâmica. Ela não pode ficar presa na burocracia. Eu quero trazer essa concepção aqui para Sorocaba. Isso me parece óbvio, me parece absolutamente óbvio. Quero trazer isso. A Secretaria de Cultura tem que ser dinâmica, sem burocracia, sabendo que o Estado brasileiro é burocrático, mas como prefeito eu quero combater essa lógica. Por favor, não é um preconceito que eu vou falar, mas é uma lógica lusitana. Eu não estou chamando português de burro, não, mas é que essa lógica da burocracia do Estado português que se instalou no Estado brasileiro, que a gente tem que superar, gente. A gente tem que superar, e a cultura é o primeiro ponto. A gente tem que receber os arte-educadores, sim, os artistas, sim, os fazedores de cultura, sim, para que a gente possa ter uma política pública de cultura absolutamente dinâmica. Danilo, eu quero te encontrar, você é de Votorantim, vamos conversar bastante sobre isso, venha para a campanha. Amanhã cedo eu estou lá na Feira do Largo do Líder, 9 da manhã, eu acho. É isso? 8h30 da manhã na Feira do Largo do Líder. 2 da tarde eu estou no Parque da Formosa, vamos falar sobre o programa de governo. Quem quiser chegar às 2 da tarde, aparece aí, tá bom? Danilo, Estevão, Lilian, Daniel, Eva, Paulo Henrique, Adriana, Ercília, outros que mandaram outras perguntas, a gente vai responder todas. Estamos encerrando esse Facebook Live, quero te convidar para seguir na página glauberpiva.com.br. Agora é só fazer assim, glauberpiva.com.br. Sigam a página, vamos conversar sobre cultura. André, vem aqui só para um exemplo. O André está comendo bolacha de novo, gente. Uma coisa impressionante. Fala alguma coisa. Estou comendo bolacha. Estou comendo bolacha porque está na hora de comer bolacha. Mas muito bom. Pessoal, boa noite, bom fim de semana. Espero que a gente possa se encontrar rapidamente aí na campanha, tá bom? A gente quer fazer de Sorocaba o melhor estado do Brasil. Eu quero pedir para você seu apoio, que você nos acompanhe e, sobretudo, dia 2 de outubro, primeira vez que eu vou falar isso, André, dia 2 de outubro, vote 13, Glauber prefeito, André vice. Sorocaba vai ser a melhor cidade do Brasil para se viver. Boa noite, sou Glauber Piva.